Olá! O tema do programa de hoje são os dissídios individual e coletivo. Como as relações entre patrão e empregado, reguladas pela legislação trabalhista, muitas vezes são submetidas à Justiça do Trabalho, dois instrumentos são frequentes nessas ações: o dissídio coletivo e o dissídio individual. O dissídio coletivo é uma ação movida pelos sindicatos em defesa de interesses de grupos ou categorias econômicas de profissionais, geralmente para reclamação de direitos ou estabelecer novas condições de trabalho. Já o dissídio individual é o mesmo que uma reclamação trabalhista. Vamos ao fato. Os dissídios geralmente são usados depois que se esgotam as negociações entre patrões e empregados. Sem acordo entre as partes, a divergência é levada à justiça. Com essa decisão, é redigida uma petição inicial que deve atender aos requisitos da CLT, a consolidação das leis do trabalho ou do Código de Processo Civil. O documento é indispensável para a propositura da ação, que será analisada e julgada pela Justiça do Trabalho. No caso do dissídio individual, o julgamento é feito por um juiz de primeira instância. Se o dissídio é coletivo, o julgamento é feito no Tribunal Regional do Trabalho. O dissídio coletivo é uma ação específica da competência dos tribunais do trabalho, enquanto os dissídios individuais, eles são reclamações trabalhistas ajuizadas na vara do trabalho. A diferença mais básica é que as reclamações trabalhistas envolvem o interesse de um trabalhador ou de dois trabalhadores, mas o interesse que não é coletivo. Nos dissídios coletivos, o interesse é coletivo, de toda uma coletividade, de toda a categoria. O dissídio coletivo é ajuizado envolvendo, por exemplo, a categoria dos motoristas de ônibus. Saindo a sentença do tribunal, vai alcançar todo mundo que for motorista e todas as empresas que forem daquele setor econômico. Depois da Emenda Constitucional 45, conhecida como a reforma do Judiciário, o dissídio só pode ser levado à Justiça do Trabalho se realmente não houver acordo entre trabalhador e patrão. Os dissídios coletivos, a crítica que eu tenho a fazer, vinda com a Emenda Constitucional 45, é no sentido de que ela estreitou a liberdade sindical, ela tolheu a liberdade sindical, porque o dissídio só pode ser apresentado pelas duas partes se a outra parte concordar, e eu acho uma aberração e ao mesmo tempo uma inconstitucionalidade. E se eu quiser entrar com ação contra você, Camila, eu tenho que primeiro pedir a sua concordância, você tem que aceitar eu entrar com ação contra você. Isso nós achamos uma excrescência no ordenamento jurídico e que precisa ser rebatido pelos procuradores. Tem até uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, em que se pretende seja declarada a inconstitucionalidade dessa alteração da Emenda 45. Mas o Supremo Tribunal Federal até agora não se pronunciou, então ela está no dia a dia sendo aplicada pela maioria dos tribunais. Isto constitui um empecilho ao ajuizamento dos dissídios coletivos. Por outro lado, força a que os empregados e os trabalhadores, as empresas, toda a comunidade do trabalho, todos os setores econômicos, procurem resolver os seus problemas fora do judiciário. Com as partes indo ao dissídio, mas não havendo conciliação, a ação vai ser julgada pela Justiça do Trabalho e depois do julgamento, seus efeitos são amplos, fixando as condições de trabalho que devem ser observadas nos contratos individuais da categoria e durante um prazo que normalmente é de 1 ano. E para discutir, esclarecer e analisar o tema, nós convidamos o desembargador federal do Trabalho, Cláudio Soares Pires, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 7ª Região, e o juiz federal do Trabalho, Jefferson Quezado Júnior, titular da 7ª Vara do Trabalho de Fortaleza. Doutor Jefferson, qual a diferença entre o julgamento do dissídio individual e coletivo? O dissídio individual é aquele proposto pelo empregado contra o empregador, normalmente na primeira instância. E o dissídio coletivo é aquele proposto pelo sindicato de uma categoria profissional contra uma categoria econômica
no tribunal ou na instância superior. Doutor Cláudio, como é feito esse julgamento do dissídio coletivo? O tribunal, como dever de ofício, atua em prol da conciliação. Embora o dissídio seja o resultado da falta de conciliação, já que nos chega às mãos sob a forma de ação trabalhista, coletiva, a verdade, o primeiro momento de atuação, inclusive com a intervenção do Ministério Público do Trabalho, é pela conciliação. Frustrada a possibilidade de conciliarmos e lavrarmos um acordo coletivo, a demanda é distribuída a um dos desembargadores a título de relatoria e em seguida apresentada ao pleno para julgamento. De se salientar que nesse julgamento o desembargador pode aplicar o poder normativo. Ele pode dizer naquele dissídio coletivo um direito novo que não necessariamente esteja escrito em algum código, alguma legislação. É o que nós costumamos chamar de poder normativo, que é dado somente por ocasião do julgamento do dissídio coletivo. Já que no dissídio coletivo se avança além das normas básicas. As normas básicas estão basicamente na consolidação das leis do trabalho, legislação complementar, e o dissídio coletivo seria ajuste de avanço, o que empregador e empregado entendem que deve ir além do mínimo. Por isso é que a Justiça do Trabalho disse que em matéria de dissídio coletivo tem o poder normativo. Há demora no julgamento desses dissídios atualmente? Olha, o dissídio coletivo, vimos há pouco a entrevista do advogado Hélio, ele encontra-se atualmente numa forma que causa perplexidade. É necessário que para instaurar o dissídio, o patrão, a categoria profissional e a categoria econômica queiram conjuntamente que assim seja feito. Se não houver acordo prévio entre eles e somente uma das categorias pretender ajuizar o dissídio coletivo, não pode. É isso que está sendo questionado a nível de Supremo Tribunal Federal para uma eventual declaração de inconstitucionalidade. Confesso a você que a demora no julgamento depende, primeiro, da necessidade de reuniões prévias da tentativa de conciliação. Segundo, do grau de complexidade das cláusulas colocadas a julgamento, e não são poucas. Nós julgamos dissídio coletivo com 50 cláusulas, 80 cláusulas, cada uma delas devendo ser examinada uma a uma no gabinete daquele que foi escolhido como relator do processo e posteriormente discutida em plenário. Então, essa demora é de natureza processual. O intervalo que decorre entre o ajuizamento do dissídio coletivo e o julgamento propriamente dito não é tão demorado assim. Eu acredito que 3 meses, dentro de um plano maior, é o razoável e é o que estatisticamente se observa. No dissídio individual acontece o mesmo com relação ao julgamento? Dissídio individual vai depender de várias coisas. Atualmente nós temos o rito ordinário, que é um sistema de processo mais demorado. E temos o ritmo sumaríssimo, que tecnicamente deve ser resolvido em uma audiência. O que é que acontece? Se você leva todas as provas e há um tempo razoável, isso é decidido realmente em uma audiência, inclusive até a sentença. Quando, às vezes, se você não precisar de uma perícia ou de uma prova, vamos dizer, tipo precatória, etc. e tal, demora mais um pouco. Mas na 7ª Vara do Trabalho, nós resolvemos um dissídio individual no rito sumaríssimo, numa faixa de 30 dias. E o outro, vamos dizer, uns 6 meses, o ordinário. Depois da emenda constitucional 45, né, o que mudou para os dissídios individual e coletivo? Houve aumento da competência da Justiça do Trabalho, né? Porque o que se era de examinar somente relação de emprego passou